Poucos cristãos sabem, mas a celebração de Corpus Christi tem uma origem tão chocante quanto milagrosa. Um milagre sangrento que colocou o próprio Papa de joelhos. E se eu te dissesse que uma jovem mártir, um sacerdote em crise e um hino escrito por um gênio da fé estão por trás de um dos mistérios mais profundos do cristianismo? O que começou com uma dúvida virou uma revelação que abalou toda a Europa medieval. Neste vídeo, você vai descobrir a história secreta por trás da festa, que divide opiniões até hoje, e por que ela pode mudar completamente sua forma de enxergar a Eucaristia. Já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo. No ano de 1263, em pleno coração da Europa medieval, as rotas de peregrinação fervilhavam de devotos que buscavam respostas, milagres e sentido para suas vidas. Entre esses peregrinos estava Pedro, um sacerdote da cidade de Praga, assolado por um dilema que abatia sua alma. Ele duvidava da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Para um padre, essa dúvida não era pequena. Era um abalo nas estruturas mais íntimas da fé. Em busca de paz espiritual e confirmação divina, Pedro decidiu iniciar uma longa jornada até Roma, onde esperava fortalecer sua crença diante dos túmulos de Pedro e Paulo. Durante a peregrinação, Pedro fez uma parada na pequena cidade de Bolsena, na Itália Central. Bolsena era conhecida por seu lago majestoso e, acima de tudo, por abrigar a devoção a Santa Cristina, uma virgem mártir dos primeiros séculos do cristianismo. A cidade carregava um peso espiritual profundo, especialmente para aqueles que buscavam renovar a fé. Era um local onde o sofrimento e a glória da fidelidade a Deus eram lembrados com intensidade. Ali, Pedro viu uma oportunidade de descanso e talvez uma inspiração espiritual inesperada. A história de Santa Cristina era contada com reverência pelos moradores. Filha de um oficial romano pagão, Cristina abraçou o cristianismo ainda muito jovem. Sua fé inabalável irritou profundamente o pai, que via a nova religião como uma ameaça à ordem e à honra da família. Ele próprio ordenou que sua filha fosse torturada, usando métodos cruéis e implacáveis. Contudo, todos os castigos falhavam de maneira miraculosa, como se a jovem fosse protegida por uma força invisível que nenhum instrumento de tortura conseguia romper. O episódio mais impactante ocorreu quando o pai ordenou que ela fosse lançada ao fundo do lago de Bolsena, amarrada a uma pedra pesadíssima. Seu destino parecia selado, mas para espanto de todos, ao ser jogada nas águas profundas, a pedra não afundou. Ao contrário, flutuou. Cristina permaneceu viva, milagrosamente suspensa na superfície do lago, protegida pela mão invisível do Altíssimo. Esse acontecimento marcou profundamente os habitantes da cidade e consolidou a fama de Cristina como uma mártir protegida por Deus. Como se não bastasse, as pegadas de Santa Cristina teriam ficado marcadas na própria pedra a qual estava amarrada. Essas marcas tornaram-se uma relíquia sagrada, um vestígio físico de um milagre que desafiava a lógica e o entendimento humano. Os fiéis acorriam a Bolsena para tocar, ver ou simplesmente orar diante daquela pedra, acreditando que as bênçãos de Deus fluíam através dela. Era nesse ambiente carregado de fé e mistério que Pedro se encontrava, imerso em suas próprias angústias espirituais. Ao ouvir os relatos sobre Santa Cristina, Pedro decidiu celebrar uma missa em honra à mártir, pedindo sua intercessão para superar a crise que corroía sua alma. Ele buscava sinais, buscava Deus e talvez inconscientemente buscava algo impossível de esconder, a prova. E foi durante essa missa, num momento aparentemente comum, que algo extraordinário começou a acontecer, marcando não apenas a vida de Pedro, mas os rumos da igreja para sempre.
Durante a missa celebrada na igreja de Santa Cristina, o sacerdote Pedro ainda lutava internamente contra suas dúvidas. Ao chegar o momento da consagração, em que a hóstia é elevada e proclamada como o corpo de Cristo, algo inesperado e sobrenatural aconteceu. Assim que levantou a hóstia diante do altar, ela começou a sangrar. O sangue escorreu pelas mãos do sacerdote e caiu sobre o corporal, um tecido litúrgico disposto sobre o altar, e também nas pedras do chão. O silêncio sagrado da missa deu lugar a um misto de espanto, comoção e reverência entre os fiéis presentes. Atônito, Pedro interrompeu a celebração. Seu coração, antes dilacerado pela incerteza, agora transbordava em lágrimas, não de dúvida, mas de deslumbramento. Aquilo que ele tanto questionava acabara de se manifestar com uma clareza que nenhuma teologia poderia explicar. Ele depositou cuidadosamente a hóstia ensanguentada sobre o corporal e, enquanto se retirava à sacristia, gotas do sangue deixaram um rastro visível, manchando o caminho até as escadas do altar. Aquelas manchas se tornariam, mais tarde, relíquias sagradas. A notícia do milagre correu rapidamente entre os presentes e se espalhou pela comunidade religiosa da cidade. Outros sacerdotes foram chamados para confirmar o que havia ocorrido. Todos testemunharam as evidências: o corporal tingido de sangue, as pedras com marcas vivas e os depoimentos daqueles que assistiram ao fenômeno. Era impossível ignorar ou silenciar um evento tão impactante. E Pedro sabia que precisava ir além. Aquele milagre deveria ser apresentado ao líder supremo da igreja. Com a relíquia cuidadosamente protegida, Pedro partiu para Orvieto, onde o Papa Urbano IV se encontrava. Ao chegar, relatou detalhadamente o ocorrido ao pontífice. Urbano IV, homem de profunda espiritualidade e sensibilidade mística, ouviu com atenção cada palavra. A lembrança de uma antiga profecia o atingiu em cheio. Anos antes, uma freira chamada Juliana de Liege havia tido visões insistentes sobre a necessidade de uma festa especial dedicada exclusivamente à Eucaristia. Até então, sua mensagem havia sido deixada de lado. Juliana, ainda jovem, havia visto em uma visão um disco branco com uma mancha escura, representando a ausência de uma celebração específica em honra à presença real de Cristo na Eucaristia. O Papa, ao escutar o testemunho do sacerdote Pedro, sentiu que aquele milagre era o cumprimento direto da visão de Juliana. Como que por desígnio divino, Urbano IV era o único que conhecera pessoalmente as revelações daquela santa, quando ainda era apenas um sacerdote chamado Jacques Pantaleon. Convencido da veracidade do milagre e lembrando-se das visões da freira Urbano IV, viu naquele momento uma oportunidade celestial. Era o tempo de agir. Era necessário que a igreja reconhecesse com solenidade e verdade a presença viva de Cristo no pão consagrado. Assim, antes mesmo de declarar oficialmente a festa, ele ordenou uma investigação minuciosa sobre o ocorrido em Bolsena. Para isso, convocou dois dos maiores nomes da teologia da época, São Tomás de Aquino e São Boaventura. Esses teólogos não eram apenas intelectuais, eram homens de oração, profundidade e autoridade espiritual. Junto a outros especialistas, foram enviados a Bolsena com a missão de examinar as relíquias e ouvir os testemunhos. O Papa sabia que se esses homens confirmassem o milagre, não haveria mais dúvidas. Uma nova era de veneração eucarística poderia nascer. E assim se iniciou um dos episódios mais fascinantes e sagrados da história da Igreja. Comissionados pelo Papa Urbano IV, São Tomás de Aquino e São Boaventura partiram rumo à cidade de Bolsena. Ambos eram conhecidos por sua sabedoria excepcional e por sua vida piedosa, o que os tornava figuras incontestáveis dentro da Igreja.
Ao chegarem, foram recebidos com reverência pelos fiéis e autoridades locais, ansiosos para relatar o ocorrido. O milagre da hóstia ensanguentada não era mais apenas um boato. Era um fato confirmado por olhos honestos e corações cheios de temor divino. Os teólogos iniciaram um exame detalhado das relíquias. O corporal manchado de sangue foi cuidadosamente analisado, bem como as pedras do altar e as escadas onde o sangue havia pingado. Testemunhos foram colhidos um a um. Homens e mulheres descreveram com precisão o momento em que a hóstia sangrou, as reações de Pedro e o espanto que tomou conta da igreja. Não havia contradições nos relatos e as evidências físicas estavam diante deles. Um milagre de carne e sangue. Após dias de investigação, São Tomás e seus companheiros redigiram o relatório final. Confirmaram a autenticidade do milagre com firmeza e o enviaram de volta a Orvieto, levando consigo o próprio corporal manchado, agora considerado uma relíquia viva e sagrada. A notícia da confirmação se espalhou rapidamente pelas regiões vizinhas, e algo inesperado começou a acontecer. Os fiéis, movidos por uma fé renovada, passaram a seguir os teólogos em procissão, como se guiados pela própria presença do Cristo vivo. Essa procissão espontânea foi se tornando cada vez maior. À medida que caminhavam de Bolsena até Orvieto, pessoas de vilarejos próximos se uniam ao cortejo, muitos trazendo cruzes, velas e cantos. Era um movimento de devoção intensa e silenciosa, uma demonstração do quanto o milagre havia tocado o coração do povo. Não era uma celebração programada, era a fé pura se manifestando em passos humildes, conduzindo a relíquia como um tesouro divino. Ao saber da aproximação da comitiva, o Papa Urbano IV decidiu encontrar-se com ela antes mesmo da chegada à cidade. A cena que se seguiu foi histórica. O Papa desceu de seu veículo cerimonial, aproximou-se da multidão e, ao avistar os teólogos com a relíquia, ajoelhou-se publicamente diante do corporal ensanguentado. Era a primeira vez que um Papa se prostrava diante de um sinal tão tangível da Eucaristia. A emoção tomou conta dos presentes. Junto com a relíquia, o Papa Urbano IV e a multidão caminharam até Orvieto, dando origem à primeira procissão eucarística registrada na história da Igreja. A cidade tornou-se, naquele dia, o epicentro de uma transformação espiritual que ecoaria por séculos. O gesto do Papa não era apenas um ato de fé, mas uma declaração solene. O corpo de Cristo não era símbolo, era realidade. E agora, toda a cristandade teria a chance de celebrar esse mistério. A chegada da relíquia ao Orvieto selou o destino do que viria a ser a festa de Corpus Christi. A hóstia e o corporal foram entronizados com grande solenidade, e a cidade inteira entrou em estado de júbilo sagrado. O milagre de Bolsena, a visão de Santa Juliana e a procissão espontânea haviam se entrelaçado num único testemunho. A reafirmação poderosa da presença de Cristo na Eucaristia. Muito antes do milagre de Bolsena, no início do século XIII, uma jovem freira belga chamada Juliana de Liege já recebia visões celestiais que alertavam para uma ausência na liturgia da igreja. Ela via com frequência um disco branco resplandecente como a lua, símbolo da igreja, mas com uma mancha escura em um dos lados. Era uma imagem perturbadora que a acompanhava em silêncio durante anos. Juliana não entendia o significado de imediato, mas seu coração inquieto sabia que Deus estava tentando dizer algo importante. Juliana dedicava-se à adoração eucarística com fervor incomum para sua época. Em um tempo em que a espiritualidade se concentrava na dor da paixão e nos pecados da humanidade, ela enxergava na Eucaristia uma fonte de alegria, glória e redenção viva. Ao longo dos anos, em oração e contemplação,
Compreendeu que a mancha escura nas visões representava a falta de uma festa específica para glorificar a Eucaristia. Apesar da Quinta-feira Santa relembrar sua instituição, essa celebração era envolta em tristeza, por estar ligada à traição e à crucificação de Jesus. Mesmo ciente da urgência espiritual da mensagem, Juliana relutou em compartilhar suas visões. Foram quase 20 anos de silêncio, temendo o julgamento dos outros e a possibilidade de não ser compreendida. Mas o peso da revelação era tão grande que ela finalmente decidiu confidenciar seu segredo a um sacerdote sábio e piedoso chamado Jacques Pantaleon. Ele acreditou em sua história, ouviu com atenção e entendeu que aquela mensagem não era fruto de delírio, mas sim uma convocação divina à igreja. Jacques, à época um simples clérigo, tornou-se o guardião do segredo de Juliana. Por muitos anos, manteve a lembrança da visão guardada no coração, enquanto a freira, já envelhecida e doente, viu suas mensagens serem ignoradas ou desacreditadas. Após sua morte, a profecia parecia ter sido esquecida para sempre. Mas o destino espiritual da igreja guarda mistérios impressionantes, e foi exatamente Jacques Pantaleon quem, anos depois, subiria ao trono de Pedro como Papa Urbano IV. Quando o Papa ouviu o relato do milagre da hóstia sangrando em Bolsena, as palavras e imagens da jovem freira voltaram à sua mente com força profética. Ele percebeu que Deus havia confirmado, com um sinal visível e incontestável, aquilo que Juliana já sabia em espírito. A ausência da festa que ela tanto desejava estava agora sendo preenchida pelo próprio céu. E Urbano IV compreendeu que era sua missão, como sucessor de Pedro, instituir o que o Senhor havia revelado através de sua serva esquecida. A lembrança de Juliana passou a orientar o Papa na tomada de decisões. Ele entendeu que a festa não deveria ser apenas uma devoção local, mas algo universal, celebrado em toda a cristandade. Era a hora de escrever a história da Igreja de modo diferente. Uma história em que o corpo de Cristo fosse honrado com a solenidade e a glória devidas. E para isso, não bastava apenas proclamar a festa. Era preciso dotá-la de uma profundidade teológica, de uma beleza litúrgica que elevasse os fiéis à contemplação do sagrado. Assim, o Papa Urbano IV deu os primeiros passos oficiais para a criação da festa de Corpus Christi. Inspirado pelas visões de Juliana e impulsionado pelo milagre em Bolsena, ele redigiu uma bula papal com o poder de tornar a celebração um marco na liturgia da Igreja. Mas para dar a ela a grandeza que merecia, ele ainda convocaria os maiores teólogos de sua geração. O mundo cristão estava prestes a testemunhar uma nova etapa na história da fé. Para transformar a visão de Juliana e o milagre de Bolsena em uma celebração universal, o Papa Urbano IV sabia que precisava de mais do que uma proclamação. Ele desejava que a festa fosse espiritualmente rica, profundamente teológica e liturgicamente bela. Por isso convocou os maiores teólogos e compositores da Igreja, dentre eles 2 gigantes do pensamento cristão, São Tomás de Aquino e São Boaventura. O objetivo era claro: compor os hinos e orações oficiais da nova festa de Corpus Christi. São Tomás de Aquino, já reconhecido por sua mente brilhante e por sua espiritualidade sólida, recebeu a missão de redigir os textos litúrgicos centrais. Após dias de meditação, oração e estudo das Escrituras, apresentou ao Papa o hino Lauda Sion, uma obra-prima de conteúdo e beleza. O hino exaltava a Eucaristia com versos poderosos e profundamente reverentes, reafirmando a presença real de Cristo no pão consagrado e a dignidade do sacramento como fonte de vida e salvação. Ao ouvir São Tomás recitar o hino diante dos demais teólogos, todos ficaram em silêncio. As palavras não eram apenas belas,
eram precisas, comoventes e divinamente inspiradas. Um a um, os demais compositores reconheceram a superioridade do texto de Tomás. Em um gesto de humildade e unidade, cada um rasgou o próprio manuscrito diante do Papa, demonstrando que a obra de Tomás expressava perfeitamente a essência e o espírito da nova celebração que nascia. O Laudación tornou-se então o hino oficial da festa de Corpus Christi. Nele, São Tomás não apenas expressava louvor e adoração, mas também oferecia uma verdadeira catequese, ensinando o dogma da transubstanciação, a doutrina de que o pão e o vinho, uma vez consagrados, tornam-se o corpo e o sangue reais de Cristo. O hino tornou-se uma ponte entre a razão e a fé, entre a liturgia e o ensinamento, entre o mistério e a adoração. Em 1264, o Papa Urbano IV promulgou a Bula Transiturus de Hoc Mundo, instituindo oficialmente a festa de Corpus Christi no calendário litúrgico da Igreja. A celebração deveria ocorrer anualmente, na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. A escolha da data não era casual. Ela colocava a festa no contexto da ressurreição e da glória divina, afastando-a da melancolia da quinta-feira santa e permitindo que a Eucaristia fosse celebrada com alegria, solenidade e júbilo. A instituição da festa marcou uma nova fase na vida espiritual da Igreja. Em tempos de crescente dúvida, heresias e confusão teológica, o Papa viu em Corpus Christi um meio de reafirmar a verdade eterna da presença de Cristo entre nós. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra, primeiro através da visão de uma freira, depois pelo sangue derramado da hóstia, e agora pela voz unânime da Igreja que, com fé renovada, adorava o Deus escondido no sacramento. Com a festa oficialmente instituída, a tarefa seguinte era difundir essa devoção entre os fiéis. O sino de Tomás, os registros do milagre e a bula papal tornaram-se ferramentas essenciais para essa missão. Mas ainda havia algo grandioso a ser realizado: a criação de uma procissão pública que levasse a fé eucarística para além das paredes das igrejas. E foi assim que a próxima etapa começou a se formar, reunindo multidões em um gesto de fé coletivo e visível aos olhos do mundo. Com a festa de Corpus Christi oficialmente instituída, a Igreja se preparava para celebrar o mistério da Eucaristia, não apenas em palavras e hinos, mas com um gesto solene, público e inesquecível: a procissão eucarística. A primeira aconteceu em Orvieto, ainda no século XIII, e marcou um momento sem precedentes na história da Igreja. O Papa Urbano IV desejava que todos pudessem ver, venerar e honrar a presença real de Cristo no sacramento. E foi nesse espírito que o Santíssimo Sacramento foi levado pelas ruas dentro de um ostensório dourado, cercado por cantos e reverência. A procissão transformou-se rapidamente em um ato de fé popular e profundo. Pessoas de todas as classes sociais, padres, bispos e religiosos, caminhavam lado a lado, enquanto as ruas eram decoradas com flores, tecidos e símbolos sagrados. O próprio Papa, de forma humilde e devota, caminhava com os olhos fixos na hóstia consagrada, reafirmando não só sua fé pessoal, mas a de toda a cristandade. Era o triunfo da presença de Deus entre os homens, visível, tocável, adorável. Orvieto, que até então era apenas uma das muitas cidades italianas, passou a ser o coração espiritual da nova celebração. A importância do milagre ocorrido em Bolsena e a decisão do Papa de acolher a relíquia em sua cidade fizeram com que ela fosse escolhida para receber um templo especial. Em 1290, foi lançada a pedra fundamental da Catedral de Orvieto, uma das mais impressionantes construções góticas da Itália. Sua missão era simples e sagrada:
proteger o corporal manchado de sangue e eternizar o milagre que havia dado origem à festa. O templo foi projetado com grandeza e simbolismo. Sua fachada esculpida em detalhes minuciosos contava histórias bíblicas e destacava a centralidade da Eucaristia. No interior, cada coluna, cada pintura, cada vitral convidava os fiéis à contemplação do mistério divino. O local que guardava o corporal tornou-se um dos pontos de peregrinação mais importantes da cristandade, atraindo milhares de devotos ao longo dos séculos, sedentos por tocar um vestígio da intervenção divina. Com o tempo, a festa de Corpus Christi se espalhou por toda a Europa e além. Reinos inteiros passaram a celebrar o sacramento com pompa e solenidade, incorporando elementos locais, como tapetes florais, dramatizações e cerimônias comoventes. A procissão tornou-se símbolo não apenas da fé católica na presença real de Cristo, mas também de unidade, identidade religiosa e esperança. O gesto de caminhar com o corpo de Cristo entre os homens tornou-se uma expressão viva do mistério que o próprio Jesus revelou na última ceia. É importante reconhecer que, com o passar dos séculos, a festa também se tornou ponto de divergência entre algumas tradições cristãs. Nem todas as denominações compartilham da mesma compreensão da Eucaristia, e muitas não adotam a celebração de Corpus Christi. Para algumas, a hóstia e o vinho são apenas símbolos. Para outras, a celebração é vista como ritual desnecessário. Ainda assim, o legado histórico, espiritual e cultural da festa permanece inegável, atravessando séculos como um testemunho da sede do homem pelo sagrado. O milagre de Bolsena, a coragem de Juliana, a genialidade de Tomás de Aquino e a ação decisiva de Urbano IV compõem uma trama divina que continua viva a cada celebração de Corpus Christi. Mais do que uma tradição, é um convite permanente à adoração. A cada ano, quando os sinos tocam e os fiéis tomam as ruas com fé e reverência, o que se celebra não é apenas um evento do passado, mas a presença viva do Deus que quis habitar no meio de nós, em forma de pão. A história por trás de Corpus Christi é uma das mais intrigantes já registradas na caminhada da fé cristã. Envolve visões proféticas, dúvidas sinceras, milagres surpreendentes e decisões que moldaram o curso da história. Independentemente da sua tradição religiosa, é impossível ignorar o impacto que esse evento causou e ainda causa na maneira como milhões de pessoas compreendem o mistério do pão e do vinho, do corpo e do espírito, do visível e do invisível. Muito além de um feriado ou de um rito litúrgico, o que está em jogo é uma pergunta profunda. O que significa para você a presença de Deus na vida cotidiana? Se esse vídeo te fez refletir, curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui sempre trazemos histórias profundas que conectam o passado com as perguntas do presente. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda, mas nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.